Existe uma grande variedade de formas de vida parasitárias, com diferentes estilos de vida. E, basicamente, em geral, a maioria desses grupos de parasitas eram organismos de vida livre que passaram a evoluir a capacidade de parasitismo e passaram a ter esse estilo de vida como forma de sobrevivência, dependendo de recursos de um hospedeiro. Mas existe um outro grupo de parasitas, uma categoria de parasitas que evoluiu não de organismos de vida livre, mas que evoluíram de partes do hospedeiro, algo quase saindo de um filme de terror de John Carpenter. Esses organismos se originaram a partir de moléculas, células e tecidos de diferentes organismos e conseguiram, ao longo da evolução, a habilidade de terem autonomia na sua replicação, se tornando organismos parasitários, em alguns casos até adquirindo a habilidade de se transmitir de um hospedeiro para outro. E o foco desse vídeo vai ser em alguns desses exemplos de organismos. E não só organismos, mas também seres que quebram um pouco a barreira sobre o que constitui vivo ou não. Então, para começar, nós temos um grande conjunto do que nós chamamos de elementos genéticos egoístas. São basicamente trechos do genoma ou do DNA que adquiriram a capacidade de se replicar independentemente do fitness e da sobrevivência do organismo que são membros. Então, um desses primeiros exemplos a serem descritos são chamados cromossomos B. Os cromossomos B são um conjunto de cromossomos que são propagados independentemente da sobrevivência do organismo. Eles têm um comportamento praticamente parasitário e eles foram os primeiros tipos de elementos genéticos de replicação egoísta que foram identificadas. Outro exemplo são as endonucleases de retorno, que são basicamente moléculas que conseguem cotar um pedaço de um gene ou de um cromossomo homólogo e criar uma cópia dela nessa molécula. No entanto, essas moléculas elas têm a capacidade de realizar essas replicações ou essas transmissões, mas não realizam um benefício claro para o hospedeiro. O hospedeiro, obviamente, ele não morre contendo essas moléculas, afinal, do contrário, elas seriam eliminadas pela seleção natural, mas não há um benefício real na presença delas. Na verdade, existe até um pequeno prejuízo, já que existe muito gasto de energia para manter essas moléculas e esses cromossomos. E eles são um dos primeiros exemplos a serem descritos de elementos genéticos egoístas. Mas existe um outro exemplo até mais famoso, que são os transposons. Os transposons foram descritos pela primeira vez pela pesquisadora Baba McClintock e, basicamente, eles são trechos de DNA que são removidos de uma parte do genoma e transportados, daí o nome transposons, para outra porção do genoma. Eles têm essa capacidade de migração do genoma. E eles muitas vezes podem migrar para áreas onde são mais suscetíveis de serem replicados, sendo transmitidos adiante. Então, esses genes e esses trechos de genoma, eles têm, normalmente, eles são classificados em três classes diferentes, dependendo da forma como eles se replicam. Então, a primeira classe são os retrotransposões. Os retrotransposons, eles sofrem um processo de transcrição, formando uma molécula de RNA, que se liga a um complexo proteico, que leva essa molécula de RNA para uma outra porção do genoma, e lá ela sofre transcrição reversa, inserindo o trecho de DNA no genoma. Existe uma outra classe, que é a segunda classe, que são os transposons de DNA. Eles se ligam a um conjunto de proteínas, muitas vezes, em alguns casos, proteínas que eles mesmos produzem, e elas se ligam ao trecho e removem o trecho de DNA e permitem com que ele migre diretamente para um outro trecho do genoma. Então, eles são trechos de DNA que migram diretamente. E existe também os transpósons de classe 3, que é uma categoria que nós colocamos qualquer tipo de sistema de transpóson que não necessariamente se encaixa nessas duas categorias, que possuem mecanismos um pouco mais complicados ou mecanismos intermediários entre esses dois mecanismos de transporte. E aí, hoje, nós sabemos que quase metade do genoma humano, ou até talvez até maior da metade, dependendo de qual metodologia usada, do genoma é formado por transpósons ou tanto transpósons autônomos quanto o que chamamos de transpósons não autônomos, que são trechos de DNA que dependem de outro transpóson para migrar. Então temos os CINES, por exemplo, que são os elementos nucleares intercalados curtos, são elementos mais curtos, são retrotransposons não autônomos, eles dependem de retrotransposons para migração. E os LINEs, que são elementos nucleares intercalados longos. Eles são retrotransposons de origem viral, ou seja, eram trechos de vírus de genes que passaram e evoluíram a se tornar
partes do próprio organismo, mas ainda tem a capacidade de migrar de um trecho para o outro, ainda tem um comportamento parasitário. E boa parte do nosso genoma atual é um genoma parasitário. E aí o que acontece é o seguinte: além desses genes, existe um outro conjunto de organismos, de subunidades de moléculas genéticas ou outros tipos, que têm a capacidade não só de replicar independentemente do fitness do organismo, mas que conseguem migrar de um organismo para outro. Esses são os vírus, os vírões e os prions. Então, os vírus são um grupo bastante diversificado de organismos parasitários e existem três hipóteses principais discutidas sobre a origem deles. Uma delas é a hipótese de que eles eram moléculas autorreplicantes que se originaram no começo da origem da vida e que passaram então a ter a capacidade autorreplicante. Isso é em parte suportado por alguns estudos envolvendo modelos que pegam moléculas de RNA autorreplicante e, ao colocarem em certas condições, é visto, com o passar do tempo, a evolução de moléculas de comportamento parasitário nesse ambiente. Então, moléculas de comportamento parasitário provavelmente se formaram relativamente em alta quantidade no começo da origem da vida. Existe uma outra hipótese que diz que, na verdade, os vírus, eles provavelmente eram organismos parasitários intracelulares que infectavam as células e que, com o passar do tempo, perderam várias estruturas. É um comportamento, é um processo evolutivo que acontece muito em parasitas. Eles perdem estruturas e vão se tornando mais simples. Mas existe uma terceira hipótese, e ela diz mais respeito ao tema do vídeo, que é a ideia dos vírus não terem se originado de forma livre ou no começo da origem da vida, mas eles terem se originado de trechos de DNA que ganharam autonomia. E aí, nesse aspecto, a semelhança dos transpósons pode ser tanto no caso de que alguns transpósons se originaram de vírus, mas também o reverso. Mais do que isso, existe um trecho de DNA chamado plasmídio que bactérias possuem em alta quantidade e que se replica e se transmite por diferentes vias. E é possível que alguns desses plasmídios podem ter ganhado a capacidade de produzir proteínas, criando um invólucro em torno deles, facilitando a transmissão de uma célula para outra. Essa é uma das hipóteses para a origem de escape dos vírus. E existe, é claro, uma quarta hipótese que mais recente, que ainda é menos discutida, mas que está ganhando mais destaque, que é a ideia quimerista. Ela pega alguns elementos da primeira hipótese da origem dos vírus no começo da origem da vida e a ideia de escape. Ela diz que, na verdade, os vírus, as primeiras moléculas autorreplicantes, se integraram nas células e boa parte delas continuaram dentro das células, mas algumas delas eventualmente saíram, evoluindo os sistemas virais e pode ser que muitos dos vírus podem ter passado por fases como organismos parasitários autônomos e depois evoluindo de novo trechos de genoma. Por exemplo, os retrotransposons que eram de origem viral antigamente. Então, é um modelo mais complexo e que reflete um processo evolutivo mais dinâmico, algo que é bem suportado por vários outros estudos envolvendo como processos evolutivos ocorrem, porque a evolução não acontece de forma linear. É um processo muito mais dinâmico e complexo. Por isso, essa hipótese talvez seja uma hipótese mais plausível, um modelo mais robusto para descrever a origem dos vírus. E, nesse cenário, eles passaram, sim, por uma fase temporária como trechos de genoma dos próprios organismos que ganharam autonomia. E aí, existe um outro conjunto de moléculas autorreplicantes, parasitas, que são os viroides. Esses, nós sabemos que, de fato, eram trechos de genoma de plantas. Os viroides são moléculas de RNA autorreplicante que não possuem uma cápsula de proteína, ao contrário dos vírus, e que são transmitidos principalmente em plantas com flores. E, ao que parece, esses organismos se originaram, de fato, a partir de trechos de genoma de plantas que passaram a adquirir essa capacidade parasitária e são transmitidos muitas vezes a partir do contato de uma folha de uma planta infectada com uma folha saudável. Eles, inclusive, dependem às vezes de infecção com vírus para facilitar a replicação e a transmissão deles. E aí, existe um outro conjunto de moléculas que não são genomas, não são RNA nem DNA, mas são proteínas, são os prions. Os prions são proteínas que são responsáveis por algumas doenças muito graves, como a doença da vaca louca, e eles basicamente são proteínas autorreplicantes. São proteínas que, durante o processo de sua replicação, elas vão se ligando com proteínas saudáveis, modificando elas, formando uma cadeia até que elas sofrem um fragmento. O que é interessante dos prions é que eles podem se originar tanto por uma proteína que sofre um erro e começa a se replicar naturalmente, mas eles também podem ser transmitidos ao ambiente. Inclusive, eles passam por dois mecanismos diferentes de evolução, que é tanto nos genes que codificam a proteína, mas também nos próprios prions, por conta que alguns prions que são mais eficazes em realizar essas replicações
vão se tornar mais comuns no ambiente. E, ao que parece, os prions são bastante comuns em vários grupos de organismos. Eles até conseguem se propagar em ambientes externos. Então, se um organismo morre e os prions são liberados no ambiente, eles podem passar a infectar um organismo que come uma planta que cresce no ambiente. E alguns prions desenvolveram um mecanismo de uma relação de mutualismo com fungos. Então, várias espécies de fungos possuem prions, só que ao contrário dos prions invertebrados, que são mais parasitários, esses prions parecem ter evoluído uma capacidade de mutualismo desses fungos. Então, os prions, em alguns casos, até ajudam na sobrevivência e aumentam a chance de variação no organismo, inclusive possibilitando com que o organismo modifique parcialmente o genoma. É um mecanismo que ainda está muito pouco estudado, demanda outros estudos, mas é uma relação mutualística que evoluiu entre prions e várias células de fungos, incluindo a levedura que usamos para a produção de cerveja. E aí, existe um outro conjunto de células que antes eram células independentes e passaram a se tornar organelas, de fato, que são as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas não são consideradas organismos vivos pela maioria dos biólogos, elas são consideradas simplesmente organelas. Elas seriam organismos livres que perderam a capacidade de serem organismos autônomos. E existem diferentes propostas que já discutimos sobre como a mitocôndria pode ter evoluído, envolvendo uma relação mutualística entre os ancestrais dela e os ancestrais dos eucariotas, mas, ao que parece, existe um grupo de organismos que é muito próximo evolutivamente das mitocôndrias, que são os rickettsiales. As rickettsiales são um grupo de bactérias parasitárias. Elas são bactérias que infectam células eucarióticas e vão se replicando. E existem diferentes modelos envolvendo como elas evoluíram. Tanto modelos envolvendo que as mitocôndrias elas seriam um grupo irmão da Rhixietalis, ou irmão de um grupo mais amplo que inclui as Rhixietalis, mas mais do que isso, existem modelos tanto descrevendo mitocôndrias originalmente sendo parasitárias, que evoluem numa relação mutualística, ou o oposto, que algumas das Rhixietalis podem ter sido organismos com uma relação mutualística inicial que depois se tornou parasitária. Então, durante o processo de evolução das mitocôndrias, na realidade, provavelmente houve os dois. Houveram casos de Rhixietalis que evoluíram no mutualismo e houveram Rhixietalis que evoluíram numa condição de parasitismo. E isso fica evidente também porque as próprias Rhixietalis você tem diferentes formas. Existem formas mais mutualistas, presentes como no gênero Obachia, e existem formas mais parasitárias, como no gênero Rickettsia. Então, cada um desses grupos evoluiu um sistema muito complexo, análogo talvez ao sistema complexo que os vírus passaram na evolução, com fases mutualistas e fases parasitárias, dependendo de qual era a pressão seletiva e qual era a vantagem para os organismos presentes. Então, quando saímos do nível mais subcelular e entramos no nível das células, existe um caso bem famoso de células parasitárias, que é o câncer. O câncer são células que começam a se replicar de forma autônoma e se tornam parasitas consumindo o recurso do hospedeiro até que ele morra. Mas existe um grupo de células cancerígenas que conseguiu quebrar essa capacidade de simplesmente matar apenas o hospedeiro e dependerem dele para sobreviver apenas, que são células que ganharam uma certa autonomia. Um exemplo bem famoso dessa célula, que existe apenas em ambiente laboratorial, são as células HeLa. Inclusive, as células HeLa, elas são células que vieram de um tecido cancerígeno da Henrietta Lenkes, que inclusive é descrita a vida dela em um excelente livro, The Immortal Life of Henrietta Lenkes, que inclusive descreve parte da pressão da família dela, porque muitos remédios foram desenvolvidos graças a essas células com capacidade de autorreplicação, e boa parte da família dela nunca recebeu direitos desses remédios em termos de lucro, entre outras coisas. Então, o livro de Rebecca Scott ajuda a expor a vida da família dela e dela mesma. Mas o fato é, essas células dela têm a capacidade de ser autorreplicação, elas conseguem, não precisam de constante remoção de cultura para sobreviver, tanto que ela acabou se tornando até um parasita de outras culturas e células. É muito difícil conter as células da HeLa e isso acaba sendo um problema sério para cultivo de células. E então elas se tornam células parasitárias de ambiente laboratorial. Mas existe um outro grupo de cânceres que eles não são parasitários de ambientes laboratoriais. Pelo contrário, eles são parasitas de outros animais. São células cancerígenas que se tornaram um câncer transmissível clonal. Células de câncer que se transmitem de um organismo para outro organismo. Algo seríssimo e bastante preocupante.
Até onde sabemos, não existe nenhum caso de algo parecido em humanos, felizmente, mas nós temos sim casos de transmissão envolvendo o tumor venéreo transmissível canino, envolvendo também o famoso câncer facial do diabo da Tasmânia, e, além deles, nós também temos alguns casos descritos apenas em laboratório, que envolvem hamsters, e um caso envolvendo bivalves. O caso do bivalves é até mais extremo, porque eles não precisam de contato direto, um organismo infectado com um organismo saudável para transmissão. Elas são células que se movem no ambiente da água filtrada, ou seja, as células cancerígenas saem do bivalve e se locomovem no ambiente aquático até outro bivalve. Elas são células cancerígenas que ganharam essa capacidade de transmissão e se tornaram parasitas autônomos. E, ao que parece, no caso do câncer venéreo específico dos cachorros, em geral, as datas colocam que o último ancestral comum de todos esses cânceres surgiu há 3.000 anos ou 2.500 anos, mas provavelmente o câncer em si pode ter se originado até quase 11.000 anos, pelo menos quando comparamos o genoma desse câncer com o genoma de cachorros e lobos. Provavelmente o ancestral comum entre cães e lobos já tinha esse tipo de câncer transmissível. Então, mas hoje todos os descendentes do câncer venéreo de cães descendem de uma população que surgiu há uns 2.500 anos, provavelmente. E aí, o que acontece é que existe um conjunto de organismos chamado Mixosporea. Eles são um grupo de parasitas do filo dos quinidários, que inclui as águas vivas e os corais, e eles são parasitas compostos de pouquíssimas células. Eles não reproduzem produzindo gametas, eles reproduzem por brotamento e espalham esporos e vão se espalhando, infectando diferentes espécies de animais, principalmente peixes e outros invertebrados. E aí o que acontece é que esses parasitas, existe uma hipótese chamada hipótese de Skandal, que descreve eles como talvez sendo um grupo de parasitas que originaram-se através de tumores de quinidários. Havia um grupo de quinidários que sofreu um tumor e eles ganharam autonomia. E nesse caso, eles seriam um grupo bastante similar com aquele câncer que é transmitido em bivalves. E o que é interessante é que essa hipótese é bem suportada por várias comparações do genoma, que é bem similar que ele tem várias mutações semelhantes a mutações que vemos em câncer. Então, é possível que talvez esse grupo inteiro de organismos tenha se originado a partir do que era células cancerígenas em quinidários e acabaram evoluindo e se especializando em uma grande variedade de parasitas. E aí, existe um outro conjunto de parasitas saindo do nível das células, que são os memes. Memes são, pelo menos descritos dentro da ideia da memética, seriam unidades culturais que são transmitidas de uma pessoa a pessoa. A ideia dos memes ela é muito popular, descrita inclusive por vários grupos de pessoas, a ideia dos memes como unidades culturais transmissíveis, mas ela sofre algumas críticas dentro da comunidade científica. Principalmente porque a ideia dos memes ela sofre alguns problemas que envolvendo que a ideia dos memes ela seria para ser um análogo aos genes e ao DNA em termos de replicação. Mas os genes, ao contrário dos memes, os genes têm um mecanismo claro de heredabilidade. Eles são moléculas físicas. Os memes não, eles não têm um mecanismo de heredabilidade claro como o DNA. Além disso, não está claro se a cultura poderia ser dividida em partes, e mesmo que sim, algum dos critérios de divisão feitos pelos mimeticistas, as pessoas que estudam o foco nos memes, podem ser arbitrários, talvez. Então, é um problema epistemológico na área. E os memes parecem ser apenas uma descrição trivial de um fenômeno que é melhor descrito por outros fatores. Então, essas são algumas críticas que diferentes pesquisadores fazem na área da memética, e todas elas relacionam um problema maior, que é qual o componente ontológico dos memes. Os memes, eles são o quê? Se eles são meras ideias, não faz sentido tratar eles como fenômenos reais. E ainda mais se vocês viram um dos últimos vídeos a respeito de materialismo sistêmico e filosofia da ciência. Não faz sentido tratar os memes como entidades reais se eles são apenas ideias. Então eles têm que ter um componente ontológico real e material para seu estudo. E aí o que acontece é o seguinte: existe uma proposta para isso, que envolve os neurônios de espelhos. Neurônios de espelhos são basicamente neurônios que, quando um indivíduo que vê um sinal, um símbolo ou alguma representação de algum organismo, ou ainda, por exemplo, algum outro organismo agindo de alguma forma, os neurônios que esse organismo ativa para realizar a ação acabam sendo ativados no mesmo padrão no organismo que viu esse padrão acontecendo. Esses são os neurônios espelhos e existem vários estudos envolvendo eles. E a ideia já foi proposta é que talvez a base ontológica dos memes
sejam os neurônios de espelhos, principalmente no estudo Can We Measure Memes? Dentro dessa ideia, memes, em última análise, são um padrão de neurônio espelho, e o que é interessante disso é que isso resolve também o problema não só de como eles são transmissíveis, de como eles têm um componente ontológico, mas também como definir o que é um meme e o que não é outro, porque podemos testar em estudos para definir se um padrão de neurônios de espelho é igual a outro, para definir as unidades da cultura dentro desse critério. E o que é interessante é que os neurônios de espelhos eles se ligam a uma outra área que tem sido bastante estudada dentro da psicologia, envolvendo principalmente problemas de saúde psicológico, que é um fenômeno ainda pouco estudado, mas que tem ganhado mais destaque, envolvendo estudos mais recentes, que é a histeria coletiva, ou doença psicogenética em massa. Histeria coletiva é um fenômeno quando várias pessoas começam a ter um grau de ansiedade muito alto ou começam a reagir em padrões de comportamento semelhante sem haver um claro transmissor, sem haver um claro organismo ou toxina que está transmitindo essa condição para múltiplas pessoas. Parece ser um contágio social que acontece nesses grupos. Histeria coletiva é muito comum, principalmente em ambientes com grau alto de estresse e muitas vezes está relacionada com condições socioculturais da população local. E existem alguns casos bem famosos disso, envolvendo a praga de dança de 1518, que várias pessoas começaram a dançar de uma vez, sem um motivo claro. É um relato bastante detalhado que temos esse caso. E o caso da epidemia de risos em Tanganica, em 1962, que várias meninas começaram a rir sem motivo claro em escolas e transmitiam esse riso adiante. Eram dois casos bem famosos de histeria coletiva e existem alguns estudos envolvendo neurônios de espelhos, que neurônios de espelhos parecem ser um fator que contribui para a transmissão desse caso. Então, indivíduos com neurônios de espelho em maior quantidade transmitem isso, e neurônios de espelho são mais comuns em crianças, principalmente meninas. Então, isso explica por que esses casos são mais comuns nessa população. E aí o que acontece é que esses diferentes casos, todos eles ilustram possíveis fatores que talvez envolvam a transmissão e a autonomia de partes de organismos. Até onde sabemos, todos esses casos, nós só temos casos de autonomia de parasitas no nível de moléculas, como prions e elementos egoístas de genéticos. No caso de células, como câncer, talvez esses outros organismos que mencionaram, e também no caso de tecidos, como, por exemplo, os padrões de neurônios de transmissão, e talvez alguns tipos de câncer também, que envolvem mais de uma célula sendo transmitido. Então, todos esses são mecanismos que podem ter, todos esses são organismos que podem ter se originado a partir de mecanismos envolvendo evolução e replicação autônoma dessas estruturas. E eles ilustram como a divisão, talvez, entre o que é um organismo e o que são suas partes pode ser muito mais complicado na prática. E mostram um caso um tanto bizarro e assustador, ainda que muito curioso, de origem de parasitas. Então, essas são as fontes do vídeo e até mais.